Fala galera, boa noite, bem-vindos. Já fixei nosso tema aqui, vamos que vamos. Hoje eu dei aquele treinão na academia, já tô aqui mega empolgado, cheio de substâncias boas no meu corpo. Do lado bom, é claro, né? Tô parecendo um Humberto Diet, todo fit. Daqui a pouco eu posto foto sem camisa e tal. Muso. O Humbertão tá bem demais. Vixe, deixa eu fixar aqui esse celular. Pronto. Caralho, velho. Agora foi. Ah, você tá aí, né, velho? Eu vi que você entrou. Queria fazer um merchan pra você. Seguinte, hoje o papo é sobre um assunto maravilhoso, gostoso de falar, que é sobre contagem de carboidrato, mas a proposta é ampliar um pouco a visão, né? Então vamos falar sobre carboidratos, proteína, gordura, enfim, alimentação em geral. E uma convidada super especial que é a Mari. Ela tá à frente do Instagram Diabetes Todo Dia, fantástico. Eu sempre faço muito regram dela, sempre indico, postagem técnica de muito conteúdo. E vamos bater esse papo aí hoje. Vocês podem mandar as perguntas aqui, tô aqui para anotar, beleza? E vamos aprender junto. A Mari já tá aí. Eu vou aceitar ela pra gente mandar a brasa. Ah, que massa. Tô lendo os comentários aqui já, hein? A Mari, ela é nutricionista, educadora em diabetes, também especialista em diabetes. É bombada aí, estourada. Vamos aproveitar ela hoje. E aí, Mari? E aí, Fred, obrigado por esse convite. Você me ouve bem aí? Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Legal, legal. Por nada. Eu que agradeço o seu tempo aí, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a galera. E vamos nessa. Temos uma hora de bate-papo aí. Vamos lá. Nossa, esse tema ele é super interessante, ele é super complexo, por outro lado, Uhum. né? E a gente vê várias abordagens e no fim, quando a gente vai pensar principalmente em gorduras e proteínas, né, Fred, existe ainda muita confusão, ainda não existe muita clareza quando a gente vai traduzir isso para a vida real de quem tem diabetes, de quem usa insulina. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece desse tema, quanto mais a gente entende como esses macronutrientes impactam, né, a nossa glicemia e como fazer as melhores escolhas, mais fácil fica de equilibrar isso no nosso dia a dia, né? Com certeza. A alimentação é, é um dos pilares mais importantes, né? Em relação a todo mundo e principalmente a quem tem diabetes. Tanto tipo um como tipo 2, porque é o alimento ali, entender o carboidrato, a proteína, a gordura, são alimentos que alteram nossa glicemia, não só, né? A gente sabe que tem outros, né? Tem estresse, cortisol, tem tanta coisa que afeta, mas o principal é o alimento. Então, se a gente entende a lógica dos alimentos, fica mais fácil ainda de a gente equilibrar a quantidade de insulina que precisa, né? Evitar a hiperglicemia, evitar a hipoglicemia e se alimentar de forma mais saudável. Hoje em dia a gente fala tanto em low carb, fala tantos conceitos, né, que é sempre bom fazer live para esclarecer as coisas e nada melhor do que um especialista para poder estar aqui e tirar dúvida, né? Exato. Então, assim, a alimentação ela é um dos pilares mais importantes, mas também é um dos pilares mais desafiadores, né? Do controle. Então, a gente fica o tempo todo tentando equilibrar esses corpos, assim. E eu vejo assim, acho que desde o lançamento, né, desde a descoberta, vamos assim dizer, da insulina, sei lá, 100 anos atrás, aí ano que vem a gente faz 100 anos, né, com o Dr. Uhum. Benton, o Dr. Charles Best, né, naquela época, antes disso, a gente já via que o carboidrato ele era tido como o vilão de toda a história, então já era sabido que ele era o principal nutriente que impactava. Então, desde a época da descoberta da insulina, ele foi reintroduzido, né, na alimentação das pessoas com diabetes. Imagina isso há 100 anos atrás. E isso durou muitos anos, né? E ainda assim com muito tato, com muita insegurança, porque devido aos tipos de insulina que a gente tinha naquela época. E aí vi Uhum. na década de 90 o surgimento dos análogos, né?
a insulina rápida, homologue, apidra e tudo mais, e aí a gente começa a falar de contagem de carboidrato a partir dessa época. E pensa bem, a gente está desde os anos 90 olhando só basicamente para carboidratos. E um pouco antes até dessa época, né? Se a gente for olhar ali no início da década de 90, a gente até encontra vários estudos apontando que gordura e proteína também impactam a glicemia, mas foram amplamente negligenciados. Estava todo mundo na euforia dos análogos, todo mundo na euforia da contagem, dessa nova técnica que veio somar muito, né? E trazer uma Uhum. qualidade de vida gigantesca, liberdade alimentar para as pessoas com diabetes que fazem uso de insulina. E agora é interessante a gente ver, né? Eu tô fazendo um caminho pela história que é interessante a gente avaliar essa linha do tempo e como as coisas elas foram acontecendo. E aí agora Sim. chega a era que a gente vive do sensor de monitorização contínua de glicemia e o assunto de gordura e proteína ele volta, né? Porque antes, quando a gente falava só de contagem de carboidrato, a gente ia pensar em gordura e proteína quando tinha a pizza do domingo e ia ver a glicemia de jejum na segunda, né? Verdade. Aí falar, Uhum. caramba, né? Ou um churrasco, alguma coisa assim, e passava muito batido, entre aspas. E ao longo desses últimos tempos, assim que a monitorização contínua de glicose ela veio ganhando força e veio se popularizando, não tanto quanto a gente gostaria, né, Fred? Porque financeiramente não é É. uma coisa acessível para a maioria, mas com esse Uhum. advento dos sensores de glicemia, o impacto de gordura e proteína ele voltou a ficar evidente e voltou a chamar a nossa atenção. Uma coisa que tinha acontecido lá na década de 80 e que a gente deixou já falando, não, vamos pensar em nada não, vamos pensar em carboidrato, vamos fazer contagem, vamos fazer tudo direitinho. E aí a gente vê que grande parte da nossa, né, variabilidade glicêmica, das glicemias que aumentam ou que até caem, a gente vai falar sobre isso também de hipoglicemia, sem motivos aparentes, estão muito relacionados a esses macronutrientes de gordura e proteína também na alimentação. Então, antigamente, o que a gente Uhum. via? Né? Ponta de dedo pré-prandial, uma ponta de dedo pós, vamos pensar aí no almoço. E depois eu vou fazer uma ponta de dedo lá no jantar, né? Então, esse Sim. caminho da tarde inteira a gente não viu. Então, esses Uhum. dados hoje eles ficam muito mais evidentes e a gente consegue correlacioná-los com muito mais segurança e com muito mais vontade de resolver esse desafio, né? Uhum. Sim. Com essa coisa que a gente está visualizando com mais clareza, né? A ponta de dedo acaba que a gente não consegue enxergar esse movimento completo da glicemia, né? Então muitas vezes a gente faz uma medição, depois faz outra, mas nem percebe que nesse meio tempo aconteceu uma hiperglicemia, né? Ou então aconteceu quase uma hipoglicemia e com o Libra a gente consegue enxergar isso, mas principalmente eu acho que o principal lance do Libre é que talvez facilitou a nossa vida para entender fator de sensibilidade e proporção carboidrato e insulina, né? Que a gente, quando descobre diabetes, a gente assume os 50 como fator de sensibilidade e vai, leva a vida. E tem pessoas que é mais e tem pessoas que é bem menos. E a própria proporção carboidrato e insulina, ela varia ao longo do dia. E quando a gente faz a checagem certinha, e o Libre ajuda muito nisso também, eu não uso o Libre há algum tempo já, mas o livro me ajudou a identificar isso e perceber que eu tenho uma resistência maior à insulina em determinado horário. Tem gente que tem mais amanhã, tem gente que tem mais ao final de tarde. Eu tenho final de tarde, então eu sei que de tarde eu tenho que fazer uma contagem, uma proporção um pouco maior. Enfim, essa monitorização sempre fantástica e extremamente necessária para a gente se conhecer, né? Sim, essa monitorização, na verdade, a gente fala que é um ajuste fino, né? E eu quero até aproveitar essa fala sua, Fred, que quando você diz, né, de relação à insulina carboidrato, de fator de sensibilidade, primeiro vamos entender um pouquinho a parte lá de gordura e proteína, e depois eu quero juntar esses dois assuntos, porque
Existem algumas limitações hoje quando a gente principalmente quer fazer uma transição de uma alimentação que é rica em carboidrato, que tem um alto impacto, porque hoje fala-se muito de low carb, né? É uma dieta muito estudada, muito pesquisada, e a gente vê um grande movimento, principalmente nas redes sociais, a respeito disso, com resultados bacanas Uhum. para quem faz, né? E aí a gente começa a entender também alguns outros impactos. Você está falando assim, o Libre é legal para a gente ver essa relação insulina-carboidrato, afinar isso mais legal. Mas também é interessante para ver o movimento dessa glicemia nesses períodos que a gente fala entre as refeições, porque quando a gente não se atenta para o papel que gordura e proteína desempenham, para o impacto que gordura e proteína desempenham na nossa glicemia, a gente tende a pensar que a nossa insulina basal está desajustada, né? Então, quando eu como, vamos lá, né? Quando a gente consome uma determinada quantidade de proteína, ali a partir dos 25, 30 gramas de proteína na refeição, ou uns 30 gramas de gordura ali naquela refeição, a gente sabe que isso, e esse número é muito particular, né? Para algumas pessoas vai ser mais, para algumas pessoas vai ser menos, eu estou aqui falando de uma média. Então a gente sabe Uhum. que a partir das 1h30, 2 horas, dependendo da composição dessa refeição, 3 a 4 horas depois, 6 a 8 horas depois, a glicemia ela pode sofrer uma alteração. Então, quando a gente não entende e não identifica que essa alteração pode ter vindo desse consumo e dessa refeição específica com essa composição específica, a nossa tendência é imaginar que, poxa, o meu pós-prandial estava legal, mas a minha glicemia subiu depois, está faltando basal. E nem sempre, né? Então, essa Uhum. monitorização pelo sensor, ela foi deixando isso muito clara para nós. E a gente foi vendo a quantidade de ajustes de insulina basal que estava sendo feita de forma desnecessária, né? Então, entender que comer gordura e proteína naturalmente te faz reduzir o consumo de carboidrato, ok, é um ponto super positivo, mas a gente tem que entender que também para esses nutrientes a gente precisa fazer um bolo especial. Né? A quantidade de paciente que ainda tem essa crença, a quantidade de pessoa com diabetes que ainda tem essa crença de, olha, eu vou fazer aqui minha refeição à base de proteína e omite bolos para isso e começa a aumentar muito a insulina basal para compensar essas elevações, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, por isso que eu falo que conhecer, admitir que não são só os carboidratos que vão impactar essa glicemia, que eles sim, e eu acho que a descrição do impacto do carboidrato ela já está mais que feita, né? A gente já tem isso aí descrito de frente para trás, de trás para frente, quanto tempo que tem, quanto tempo a gente precisa fazer insulina, qual que é o pico, em quanto tempo que começa Uhum. a alterar a glicemia, quanto tempo que isso some. Então isso a gente já está muito claro, já está muito familiarizado com isso. Mas gordura e proteína ainda é uma coisa que você vai procurar referência, não tem, cada um fala uma coisa, cada um fala de um algoritmo, como é que faz um bolo. Então, a gente ainda está muito cru nesse assunto. Mas a própria Uhum. Associação Americana de Diabetes já recomenda para as pessoas que já fazem contagem de carboidratos, que já têm um conhecimento, né, já estão ali no nível 2 que a gente fala, que é que já faz relação insulina-carbo, já faz fator de sensibilidade, já tem esse domínio, precisa não contar, mas precisa entender impacto de gordura e proteína na alimentação. Né? Porque isso Sim. amplia a nossa visão e também direciona a gente para as melhores escolhas. Putz, não tô afim de ficar fazendo cálculo para gordura e proteína, não tô afim de pensar em bolo especial, já chega a minha dose que eu tenho que aplicar para o carboidrato, não quero fazer insulina 2 horas depois, 3. Então, peraí, você precisa entender para você qual é a quantidade que você precisa consumir para que isso não impacte. Então, não só para fazer cálculo ou para dar dose, mas também para a gente conhecer os limites, que é uma coisa individual, né? Por mais que a gente tenha descrito, existe uma média disso, carboidrato com proteína vai impactar em tanto tempo, carboidrato sozinho, gordura sozinha.
a gente ainda é um tema muito individual, então a gente tem que olhar para isso com mais atenção. Sim, apesar do nome ser contagem de carboidratos, né? O nome sugere que, obviamente, o carboidrato é o alimento ali que mais afeta a glicemia, ou seja, 100% dele é convertido, mas a proteína também tem e a gordura, como você falou, tem um efeito importante. Então, prova disso é que quando a gente vai no churrasco e se você não aplicar insulina, você vai ter uma baita de uma hiperglicemia. E você vai se questionar, poxa, mas eu só comi carne. Sim, proteína, beleza, mas você comeu mais do que normalmente você comeria. E quando a gente vai numa pizzaria, por exemplo, e come pizza, a gente sente aquele efeito lá depois da gordura que lentifica o processo. E teve até uma postagem da doutora Thalita hoje falando que a gordura ela chega a fazer efeito em 6 e 12 horas depois. Então, realmente Então, tem estudos que é falam até muito. sobre 24 horas de efeito da gordura. Uhum. Então, assim, você pode Surreal, ter né? um impacto na sua glicemia até 12, mas o seu dia seguinte ainda pode ficar comprometido em termos de resistência por conta desses metabólitos dessa gordura até 24 horas. Então, a gente, igual eu tô Nossa. dizendo, ainda é muito recente, né? Uhum. E é interessante E que, o, pode dizer, Fred, é, já é o complemento. Não, o que você falou da análise histórica é interessante a gente pensar que quando a gente não tinha tanta à disposição tanta insulina, né? Um, o mecanismo que que mais existia era diabético não pode comer doce, evite doce, né? A gente saiu de um extremo e em algum momento me parece que a gente atingiu um outro extremo que foi, velho, é só aplicar insulina que eu posso comer o que eu quiser, né? E a Exato. gente sabe que isso não é verdade, né? Não faz sentido que a gente, por mais que a gente possa comer, a gente coma. Não faz sentido isso. E vai ficar comendo, comendo, comendo e aumenta a resistência à insulina e várias outras coisas. Então faz sentido que sempre a gente pense no caminho do meio, né? Por mais que a Sim, gente todo mundo, você pode matar uma pessoa, mas você não deve fazer isso. E se você o fizer, assim você será punido. Então não é porque a gente pode comer, eu posso comer alguma coisa, e que você deve comer aquilo. Então quanto mais você entende a lógica das coisas, eu acho que o grande papel da gente é isso, né? Utilizar a ciência como um poderoso aliado e o que é que está acontecendo, né? Quem tem melhores resultados, o que é que essa galera está fazendo. E hoje eu acho que a gente vive uma época de ouro em relação ao diabetes, porque a gente tem muito estudo, muita ciência, muita gente buscando pensar sobre diabetes. E a gente vive uma época de ouro, assim, de coisas que mudam de 2, 3 anos, aí você fala, pô, os conceitos antigos já, né? Então, sim. quando eu pensei que eu estava atualizado, já não estou mais. Exato. Essa história do caminho do meio é sempre o que a gente precisa buscar. Isso vai além do diabetes, né, Fred? Eu acho que em toda a nossa vida. Trabalhar Hum, nos extremos, no 880, do faço ou não faço, isso só gera, primeiro, muita ansiedade, muito sofrimento e na mesma proporção, muita frustração quando a gente não consegue. Então, acho que até pessoas que não têm diabetes, pessoas que têm diabetes, elas vão fazer concessões alimentares, elas vão ter momentos que elas não vão estar alimentando como na sua rotina. Lembrando que o que faz diferença, o que impacta a nossa saúde, não é o que a gente faz de vez em quando, não é o que a gente faz raramente, é o que a gente faz todo santo dia. Mas uhum, e quando a gente sair dessa rotina, a gente também precisa estar educado e preparado para lidar com isso. Então, quanto mais a gente conseguir estar preparado para essas eventualidades, que não adianta a gente falar que elas não vão acontecer, né? Porque isso é uma discussão que eu já tenho trazido há muito tempo, né? Que a alimentação ela traz outros aspectos e eventualmente as coisas vão acontecer, né? Você vai comer uma coisa diferente, você sabe que aquilo ali talvez não vai ser tão legal para sua glicemia, mas vai acontecer e isso vai além do diabetes. E para essas situações, a gente precisa estar educado e ter o máximo de conhecimento, o máximo de ferramenta possível para lidar com isso. Pensando em churrasco, pensando em pizza, a gente já tem até alguns cálculos muito práticos, claro que muito aproximados, né? Mas a gente sabe que uma média, né, de uns 300 gramas de carne por churrasco equivalem a 20 gramas de carboidrato. Então, você precisa pensar nessa conta para você, por mais que você erre, por mais que seja um cálculo aproximado, já é fazer alguma coisa numa situação onde você tem essa eventualidade. A pizza é a mesma coisa. Então, na vida prática,
sem a gente aprofundar muito em algoritmos e muitos cálculos, a gente já tem algumas ferramentas para situações que são pontuais, são específicas e são as mais comuns, né? Massa. A Vanessa, a Medica Fit, ela, junto com o namorado dela, criou o Insulin Calculator, que é muito legal, focado nessa parte de proteínas e gorduras, né? Porque a maioria dos aplicativos de carboidratos, e tem vários muito bons, né? Tem o Glic, enfim, ela não consideram tanto essa parte de proteína e gordura. E ela faz o low carb e ela sentia a necessidade de criar um aplicativo assim. E foi muito legal porque, assim, a galera tá falando super bem. Então, é bem legal. Tem lá a tabelinha, tá bem bacana. E quando a gente faz uma aplicação de insulina, né, a gente fala em bolos, né, o bolos, enfim. E quando a gente come um alimento com muita gordura, muita proteína, a gente precisa entender que, opa, se nem tudo que eu como de proteína e gordura vai fazer o efeito imediato, ele vai se arrastar um pouco no tempo, que foi o que a gente estava falando. Então, se eu fizer a contagem lá, por mais que eu seja assertivo, acertei certinho na quantidade de tudo que eu estou comendo ali. Se eu aplicar tudo, eu tendo a ter uma hipoglicemia. E Exato. e eu preciso entender a lógica das coisas para poder, de repente, dividir essa dose, né? Fracionar. Para quem tem caneta é um pouco mais complicado. Quem usa bomba já está meio que acostumado a fazer bolos onda dupla, onda quadrada, mas para quem tem caneta tipo eu, a gente consegue fazer sim. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso também depois. Sim, eu acho que a gente pode até falar já, não precisa ser depois, não. Vamos? Esse recurso, né, da bomba de insulina, de onda dupla, onda quadrada, né, acho que cada bomba vai ter um nome, bolos estendido, bolos quadrado, enfim, é uma ferramenta interessantíssima, por outro lado, subutilizada, né, porque as pessoas têm esse recurso e não sabem como Não aplicar. sabe usar. Não sabe usar. Então, assim, eu acho super legal a história do aplicativo. Eu queria até que a Vanessa dividisse aí com a gente depois os algoritmos que ela usa, porque os pesquisadores do mundo inteiro estão atrás desses algoritmos, testando e buscando um que dê certo para todo mundo. E a gente precisa dessas referências para enriquecer o meio científico também, né? Então, entender qual é o algoritmo, entender o que funciona, porque hoje a gente tem a Eva, né, Pankowska, que é a grande pesquisadora mundial, e é sabido que o algoritmo dela ele é superestimado e na prática a gente vê muita hipoglicemia com o uso dele. Então, apesar da gente já ter muitos direcionamentos de cálculos, mesmo na bomba de insulina, esse recurso ainda é subutilizado, porque as pessoas têm medo, né? Uhum. Não sabem muito bem entender, não estão preparadas e educadas para entender a divisão dessa insulina ao longo das horas. É mais gordura, é mais proteína, quanto tempo cada coisa impacta. Então, eu dou quantos por cento do meu bolos agora, daqui quantas horas eu preciso soltar a segunda dose, a onda quadrada eu vou colocar com duração de quantas horas? De 2, de 3, de 4, de 5, de 6, né? Então, a educação em relação à gordura e proteína ajuda muito a gente a utilizar esse recurso muito melhor. E a grande maioria que usa caneta ou seringa vai ter que fazer a aplicação na segunda hora. Mas vamos pensar numa coisa um pouco mais geral. É possível para quem faz múltiplas doses de insulina na caneta fazer? É super possível. Né? A gente Uhum. tem muitas pessoas que fazem isso, inclusive acho que o próprio aplicativo da Vanessa, ele sugere qual é o melhor momento para você aplicar, para você fazer a segunda dose. Então, entender que a proteína ela vai começar a ter um impacto na glicemia ali na terceira hora, e a gordura a gente vai pensar em quarta, quinta hora. Então, se a gente considerar uma insulina rápida, a gente precisa considerar que o pico dela é entre 1 hora e meia e 2 horas, a gente sempre precisa se antecipar esse tempo, considerando o pico. Então, vamos pensar, meio-dia eu comi um churrasco, pura proteína. Eu sei que ali 3 da tarde a minha dose vai começar, a minha proteína vai começar a impactar a glicemia. Então, se a minha insulina ela dá o pico entre 1 hora e meia e 2 horas, eu preciso me antecipar. 1, 1 e meia da tarde, eu já preciso fazer essa aplicação para a gente coincidir esses picos. Então, esse conhecimento de como essa curva acontece, de como é esse impacto, ajuda tanto na decisão desse timing da dose, quanto na melhor utilização desses recursos que a bomba tem.
que é um sucesso. Se bem utilizados, a gente não teria tantas flutuações, né? O problema é que os próprios pacientes não são orientados a fazer isso como deveriam. Sim, e às vezes você tá ali no churrasco comendo, 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 aí mede a glicemia e fala, velho, não tá mudando, tá ótima. E aí você come mais. E aí você, do nada, começa a subir que você fala, meu Deus, o que é isso, né? Então é justamente esse efeito aí prolongado, tanto da proteína quanto do... Quem nunca comeu pizza, foi dormir, checou antes de dormir, a glicemia Acho tava que beleza e nunca. acordou com hiperglicemia sem entender nada. Porque era por causa disso, né? Então, e parte também do carboidrato que você come ali é arrastado pela gordura para esse efeito um pouco mais para lá, né? Mais adiante. Uma coisa legal da gente falar também, Fred, é o seguinte: hoje em dia, o que a gente tem de recursos, né, para fazer esses cálculos e para pensar nesses timings de aplicação de insulina? Sempre que a gente vai pensar em gordura e proteína, a gente vai fazer a transição, a transformação disso para gramas de carboidrato. Então, todos os protocolos que a gente tem, a gente faz conversão. Seja por quilocalorias, seja por gramas de gordura e proteína, a gente sempre vai chegar em gramas de carboidrato porque é o recurso que a gente tem. Eu penso em relação insulina-carboidrato sempre. Né? Então, eu Uhum. vou primeiro transformar isso em carboidrato para eu calcular a minha dose, porque o que eu tenho é uma relação insulina-carboidrato para eu saber quanto é que eu vou oferecer. E é uma outra coisa que a gente precisa ter muita atenção, porque assim, a relação insulina-carboidrato, ela é definida de uma forma empírica, ou seja, eu observo quanto que eu estava minha glicemia antes, o que eu comi, quanto ficou minha glicemia 2 horas depois. E aí o médico ele vai ajustando isso, né? Ele vai fazendo esse ajuste da relação insulina-carboidrato. Qual que é o grande detalhe? É muito raro uma pessoa comer uma refeição que é puramente carboidrato para a gente fazer uma relação insulina-carboidrato assertiva. As nossas refeições, elas são mistas. Então, se a gente parte do princípio que elas são mistas, a gente já tem um impacto de gordura e proteína ali, a gente já tem uma influência. Então, quando a gente determina a relação insulina-carboidrato baseada em refeições mistas e depois a gente vai lá na frente fazer o cálculo transformando isso em carboidrato e usando essa relação insulina-carbo que já está determinada, né, meio descalibrada, a chance de dar errado é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e isso é uma experiência que eu tenho muito na prática clínica, principalmente de pessoas que querem fazer transição para low carb, tá? As pessoas fazem transição para low carb, às vezes, muitas das vezes, sem orientação, vão fazendo, vão reduzindo naturalmente e tal. Esse impacto de gordura e proteína, ele começa a ficar mais evidente. O médico vai aumentando mais a insulina basal, vai mexendo nesses parâmetros, e aí quando a pessoa, né, vai ver, ela está fazendo um monte de hipoglicemia. Então, a gente Uhum. antes de fazer a transição alimentar, a gente definir com mais precisão em equipe relação insulina-carboidrato, baseada em observações de refeições com carboidrato, a chance da gente ser mais assertivo na hora de fazer a conversão e na hora de usar esses algoritmos, que é o que a gente tem, são os que a gente ainda tem hoje, a chance de acertar é muito maior. Né? Então, Sim, e toda a adaptação, até falaram aí que uma coisa que você falou é muita gente tenta fazer essa transição, né, sem orientação. Beleza. Só que, gente, se você está numa transição, é óbvio que você vai ter que fazer uma adaptação, um ajuste da insulina. Não não adianta existe você transição assumir. alimentar sem ajuste de insulina, isso é fato. Pois é. Então, assim, se você de repente está usando, assim como se você vai fazer atividade física, o seu corpo tá mais ativo, você sai do sedentarismo e seu corpo fica mais ativo, você provavelmente terá que fazer um ajuste na basal. Porque senão você vai ter muita hipoglicemia, o seu corpo está mais aberto ali, suas células estão mais abertas para receber insulina. E de outro lado também você sente a necessidade de comer mais saudável, enfim, é todo um movimento holístico que você faz, de repente você dorme melhor, e quando você não está dormindo, o cortisol, você tem mais liberação de cortisol, enfim, o nosso corpo ele é muito de equilíbrio, né, de compensação. E se a gente não faz os ajustes necessários, a gente atende estou fazendo uma semana de low carb, isso aqui não é para mim não.
Óbvio, se você não ajustou a basal, você está tendo muita hipoglicemia, provavelmente. Então, buscar mais a fundo e profissionais sempre que permitem uma orientação muito mais individualizada, né, com muito mais sentido, do que fazer uma coisa na doida e dizer, isso aqui não é para mim, não. Uhum. E até outros tipos de estratégias, né? A gente falou aqui da low carb como exemplo, que eu acho que é um tema super quente, né? Que tá todo mundo falando, todo mundo fazendo. Mas em qualquer adaptação alimentar, em qualquer postura e rotina que a pessoa tenha, eu acho muito interessante entender, antes de mais nada, que não é só carboidrato que impacta a glicemia, então você simplesmente diminuir ou não fazer não significa que vai ficar tudo bem. Não significa que as coisas vão ser muito mais fáceis, muito pelo contrário, se a gente não faz isso e não entende que outros macronutrientes também vão impactar e como que a gente lida com isso, até para saber o que vale a pena. O quanto vale eu reduzir de uma coisa, o quanto vale eu aumentar de outra, né? Até porque a própria ingestão de macronutrientes estimula, de gordura e proteína em específico, estimula a liberação maior de cortisol, por exemplo, principalmente no período do almoço. Então aí começa a acontecer umas coisas e fala, caramba, mas peraí, eu tô fazendo um negócio, era pra eu ficar melhor e eu tô ficando todo bagunçado. Então tem uma série Uhum. de variáveis que precisam ser consideradas. Esse tipo de abordagem, esse tipo de coisa que eu estou pontuando, não é para tornar isso mais difícil, né? Não é para falar, olha, vai ser muito mais complicado. Não, é justamente o contrário. É a gente saber por onde ir, saber que caminho tomar e saber que existem limites que precisam ser respeitados e que tem que haver equilíbrio em tudo, né? Não é sair fazendo as coisas e achando que vai dar certo sem a gente ter uma orientação. Sim. Vamos ler umas perguntas aqui? Pode Bora. ser? A Alessandra falou: Ô Mariana, e no caso do Augusto, que tem 2 anos, acho que ele deve ser algum paciente seu, né? Sim, Augusto, é Acho muito que você tava, detalhe ela bom. se, eu Então, acho que ela falou da proteína e da gordura. da proteína e da gordura. Então, no caso de crianças, eu acho que esse impacto ele é muito menos visível, porque crianças não comem grandes volumes, né? Isso acaba sendo muito individualizado. Quando a criança vai Verdade. ficando, quando a criança vai ficando maiorzinha e vai conseguindo comer volumes maiores de comida, a gente precisa começar a ficar atento com isso. Inclusive, tem outros casos, né, na prática clínica também, que a gente vê de criança que gosta de comer pastel, que gosta de uma coisa ou outra, e a mãe fica doida que não sabe como lidar com aquilo, né? Então, quando é muito petitinho, o volume que vai comer é muito pequeno. Então, a gente não consegue perceber grandes impactos de gordura e proteína. Justamente para criança pequena, o grande impacto é carboidrato mesmo, né? Então é onde a gente precisa ficar mais atento. Aí, à medida que vai crescendo, que vai ter um volume de estômago maior, que vai tendo uma aceitação maior, com capacidade de ingerir maior quantidade, aí a gente começa a observar para determinada pessoa a partir de quanto a gente tem esse impacto. Show de bola. A Lucy perguntou: para quem tem gastroparesia, essa contagem é complicada. Então, Aí a Carol respondeu aqui embaixo: gastroparesia precisa de dieta diferenciada e insulina para isso também. isso, a gastroparesia vai ser um atraso no tempo de esvaziamento gástrico. Isso pode ser uma das Hum. complicações, né, que a gente sabe do diabetes mal controlado. Então, nesse caso, o exame que a gente faz de avaliação de tempo de esvaziamento gástrico, ele direciona muito a nossa conduta. Então, se numa pessoa que tem um funcionamento do estômago e um esvaziamento gástrico normal, a gente vê que esse volume ele reduz em 30 minutos, e na pessoa que tem a gastroparesia isso passa para 1 hora, a gente já consegue prever que existe um atraso de 30 minutos em todo o processo. Então, a gente carrega a insulina nesse tempo também, a gente carrega o cálculo de gordura e proteína nesse tempo também. Lembrando que quanto mais gordura e proteína para quem tem gastroparesia, mais lenta ainda vai ser esse esvaziamento gástrico. Então, realmente, a dieta ela precisa ser um pouco mais adaptada. Show. Na sua prática, Mari, pergunta pessoal agora. Você tem percebido que o pessoal melhorou em relação à alimentação?
ou que o pessoal piorou em relação à alimentação agora em casa? Porque em tese é um ambiente mais controlado, né? Aquilo de estou em casa, não faço alimentação na rua. Em compensação também as pessoas estão mais estressadas, você acaba tendo aquela fome psicológica, né? E acaba comendo mais. O que é que você tem visto? Então, tem sido muito polarizada. Eu vou falar das três grandes áreas assim que eu vejo e que eu tenho mais contato, né? Na área de obesidade e diabetes tipo 2, eu vejo que houve uma piora da alimentação. Então as pessoas elas caem de novo naquele ciclo de eu estou tentando, eu estou fazendo, eu estou buscando, e aí traz o comportamento da alimentação muito mais associado à ansiedade. Então eu vejo que esse grupo ele está com um pouco mais de dificuldade. E maravilhosamente bem estão os DM1. Né? Eu acho que para a grande maioria das pessoas que eu tenho visto, das pessoas que eu tenho acompanhado, claro que com suas flutuações, mas o fato de estar mais em casa, o fato de ter um pouco mais de controle da oferta, né? Não ter mais tanta coisa na rua ou ter que almoçar fora, muitas vezes ser estimulada a fazer a própria comida, estão acertando mais em contagem de carboidratos, estão melhorando escolha, a história de conseguir se programar para aplicar insulina num timing que seja mais interessante. Então, eu vejo que quem usa insulina melhorou grandemente e se conheceu e deu saltos alimentares incríveis nesse período de pandemia, mas teve uma outra parcela que deu uma bagunçadinha que ainda está escorregando. Então, tem dois grupos aí que estão bem diferentes durante esse período. E tem um lance também que, como talvez quem fosse ativo na academia, né, quem fosse ativo da atividade física, não tá tão ativo, acaba tendendo a não comer tão bem ou então comer mais do que quando fazia atividade física, porque eu acho que existe uma relação no seguinte sentido: pô, eu tô ali, malhei 30 minutinhos, fiz uma esteira tal, eu chego em casa, eu tendo a comer saudável, a não comer tanta besteira, porque, pô, eu passei meia hora numa esteira, me acabando lá, eu vou comer, me entupir de carboidrato, enfim, eu acho que existe essa consciência maior. E como agora você não está tão assim, né, com o corpo tão ativo, com essa disposição, acho que a gente tende a se permitir umas coisinhas mais para compensar outras coisas, né? É justamente essa palavra, né? A compensação que a gente busca. Quando você está no exercício, toda aquela produção de endorfina e tudo aquilo já te supera essa compensação que você precisa quimicamente, né? Quando isso não está, simplesmente parou de ser produzido, não tem mais essas sinalizações, a tendência é a gente ir buscar recompensas na comida. Então, isso acontece muito. Né? Então, o exercício também é outro pilar interessantíssimo e importantíssimo, tanto para a DM1 quanto para qualquer outro tratamento que a gente precise fazer, porque tanto nossa saúde física, mas nossa saúde mental também, né? Na próxima semana eu vou fazer de segunda a sexta-feira lives todos os dias com o Thales, que é um dos maiores especialistas em treino para diabéticos no Brasil. Cada dia vão falar sobre uma coisa, de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, crossfit, todos os tipos de treino. Então vai ser uma semana só de atividade física, vai ser overdose para todo mundo. Todo mundo Ai, ficar craque nisso. quem tá O Vitor desanimado, perguntou. O Vitor perguntou aqui se o diabetes pode interferir na fertilidade. Véi, esse não é o assunto de hoje não, mas enfim, eu posso dizer que se você se cuidar, eu acho que não tem nenhuma relação, né? Se você tiver com ela descompensada, a sua principal missão é manter ela em bons níveis dentro da meta ali. Hoje a gente fala, né, acima de 70% dentro da meta, glicada abaixo de 7, né? E, enfim, se alimentar de uma forma saudável, viver um estilo de vida de hábitos saudáveis. Pessoalmente, os homens diabéticos que eu conheço têm filhos super saudáveis. Eu sou um exemplo disso, porque eu vou fazer 4 anos, e super saudável. Então, a minha vivência é essa. O que você acha, mano? com certeza, é exatamente isso. Não é o diabetes ou o não diabetes que vai te tornar mais fértil ou menos fértil, né? Dado uma condição, se você mantém a maior parte do seu tempo dentro de um controle glicêmico adequado, por que a sua saúde vai estar comprometida? Não tem esse motivo, né? Então tá muito mais Sim, a relacionado parte. à estabilidade glicêmica do que ao diabetes em si. Eu acho que não vale a pena a gente gastar tempo preocupando-se tanto com essas complicações, se você gastar tempo se preocupando com o que realmente importa, que é se cuidar, manter a glicemia ali, beleza. A Paty perguntou,
tá, nas refeições normais lá, almoço, janta, a partir de quantas gramas de proteína e gordura você acha que deve ser considerado para cálculo da insulina? Tá, isso não sou eu que acho, isso é uma observação individual. O que, que a gente tem de estudo? Tá? O que, que a gente tem publicado já? Primeiro, que gordura sozinha, a partir de 50 gramas, vai impactar a glicemia. Proteína sozinha, a partir de 75 gramas, vai impactar a glicemia. O problema é que ninguém come só gordura, ninguém come só proteína. As coisas elas sempre vêm associadas. Então, quando a gente tem combinação ou de gordura com proteína, ou de gordura com proteína e carboidrato, ou todas as combinações possíveis aqui dos macronutrientes, a gente começa a perceber que na maior parte das pessoas, a partir de 30 gramas, já começa a haver um impacto. Existem pessoas que me relatam que, olha, quando eu como 20, eu já começo a observar um impacto tardiamente. Então, a gente tem uma referência que eu acho que é aquele clique que fala, eu já comi tanto, deixa eu observar para ver o que vai acontecer. Mas o que vai ditar gramas, números para essa individualidade é a sua observação. Então, a pessoa precisa fazer esse autoestudo, como que a gente fala? Tem um nome que Autoanálise, né? não é nem autoanálise. Uma vez uma nutricionista colega minha que falou isso. Mas enfim, já que eu lembro, fazer um autoestudo, uma autoanálise para saber para você o que é esse impacto. Tem gente, por exemplo, que vai ter uma demanda altíssima de proteína no corpo, que é uma pessoa super ativa, que precisa de proteína para reconstrução de músculo e que ela vai comer 70 gramas e não vai nem fazer cosquinha na glicemia dela, porque ela tem uma demanda de captação desses aminoácidos. Então não vão ter Eu, necessidade nenhuma de ser convertidos em glicose. Agora, você é uma pessoa completamente sedentária, não faz nada, não tem construção de musculatura nenhuma, vai lá assim, top de proteína, mas pode esperar que grande parte disso vai ser transformado, vai ser armazenado. Então, é muito individual essa resposta. verdade, você falou aí da proteína. Eu como proteína para mim é tranquilaço, porque Você realmente, gasta, como eu né? faço. Exatamente, exatamente. E aí, antes de ler a pergunta aqui a dúvida da Lu, eu lembrei de uma coisa super importante e que cabe muito no nosso tema, que é o seguinte. Pelo amor de Deus, gente, parem de corrigir hipoglicemia com biscoito, com chocolate, com alimentos que têm gordura, porque isso não existe, velho. Meu Deus do céu. Como a gente conversou aqui, a gordura, ela lentifica esse processo. Então, se você for corrigir uma hipoglicemia com um biscoito, você vai comer o pacote todo e vai perceber que não está melhorando, até que vai melhorar e você vai ter uma hiperglicemia de rebote. Assim como o chocolate, você vai comer uma barra toda de chocolate. Então, o correto é que você utilize principalmente líquido, né? Já é mais fácil ali. Eu uso muito suco. Mas mel, Glinstan, tem vários aí bacanas. Eu acho que essa é uma observação super importante que a galera acaba. A gente brinca até, né? Falando, eu comi o reboco da parede. Tá, beleza, mas aí talvez numa hipoglicemia de madrugada que você não tinha nada do seu lado. Eu sempre durmo, tem suco do meu lado para não ter problema. Eu brinco, mas eu sou muito correto nas minhas coisinhas. Mas assim, a gente só vai comer muita coisa se a gente estiver muito desesperado e não tiver nada perto, né? Se eu sei que se eu tomar aquela caixinha de suco eu vou sair de uma hipoglicemia, eu bebo e fico tranquilo. Eu falo com os meus pacientes, com as pessoas que eu tenho, né, que eu oriento, gente, hipoglicemia não é hora de pensar. Você tem que ter um negócio que tá fácil, que você não vai ter que raciocinar. Primeiro que você não vai estar conseguindo raciocinar com nada. Então, o que eu vou Sim. fazer? O que tem 15 gramas? Não tem que ter, já tem que ter uma estratégia, uma coisa fácil. Na cabeceira da cama, na geladeira, dentro da bolsa. Aconteceu, tomou. Vai dar uma fome de leão, vai dar uma fome lazarenta. Você vai querer comer o pé da mesa. Primeiro corrige aí, depois você come o que você quiser, mas faz insulina para essa segunda etapa, né? Que falar que não tem fome, que a gente não vai comer é ilusão, né, Fred? Não, Mas e você fica corrige a nervoso para sua primeira alma voltar pro parte. corpo, né? Oi? E você fica nervoso para sua alma voltar pro corpo logo, né? E você se sentir bem, é uma situação bem ruim, nossa. Só que assim, o que é o detalhe, né? Só aproveitando aí, não é o nosso tema, mas acaba que a gente fala que não é nosso tema, mas é sim, porque a gente falou que depois na transição, a questão das insulinas basais e desses desajustes, acontecem muitos eventos de hipo, né? E aí uma hipo mal corrigida, primeiro que uma hipo já te cansa, né? O dia todo, assim, fica aquela sensação ruim, principalmente uma hipo na madrugada.
Mas uma hipo Total. seguida de uma hiper é a combinação perfeita para um dia péssimo, porque você vai passar o resto do dia correndo atrás daquela correção, a glicemia vai demorar a voltar. Então, esse tato e é jeito, né? É deixar o negócio pronto, fazer. Nossa, eu sei que eu senti muita fome. Já pensa na quantidade de carbo. Eu falo muito com os meus pacientes, já pensa no lanche da hipo, que vai dar fome, não vai? Já pensa no que é um lanche, já deixa o carboidrato calculado, corrige a hipo, vai, faz a insulina que você precisa e já vai. Porque vai dar fome. Só que não dá para sair correndo qualquer Certa feita eu postei que a hipoglicemia ela começa a ser tratada antes de ela acontecer, né? Então, quando a gente, se eu tô aqui, eu sei que eu sempre tenho um suquinho comigo, gente, eu sou doido. Eu tenho um suquinho comigo, aqui tem 23 gramas, eu sei que com 15 gramas eu tô saindo. Tem gente que precisa de 10 só, tem gente que precisa de mais do que isso, mas Tem enfim, eu gente sei que que precisa com 15 só eu tô de de boa. 5. Né? E 20, então eu vou tomar esse suco e vou ficar de boa. Vou sentar, vou ficar na minha suando, né? Geralmente eu sinto a hipoglicemia bem de boa. Eu já começo a sentir, eu falo, opa, hipo. Eu não chego a ser aquela severa não, mas às vezes rola. Mas assim, principalmente agora na transição da Fiasp, eu tô sentindo que às vezes eu tô tendo umas hipoglicemias que eu falo, opa, não era pra estar tendo isso aqui, normalmente não teria, mas é questão de adaptação mesmo, de ajuste, faz parte do jogo. De ajuste. Mas a hipoglicemia tem que ser sempre cuidada antes, né? E eu percebo o quanto que a gente tende, pelo menos eu tava sem suco aqui em casa, eu fui ao mercado hoje. Quando eu não tinha nenhum suco, eu tava desesperado, sabe? Aí, e se eu tiver uma hipo, meu Deus do céu. Isso me dá uma segurança muito grande de manter meus níveis muito mais concentrados do que se eu sair de casa sem suco, por exemplo, ou sem alguma coisa para corrigir hipoglicemia, eu tendo a manter minha glicemia alta para poder não ter hipoglicemia. Então a gente tende a ter manter a glicemia em hiper para não ter o risco de hipoglicemia. Isso é muito ruim, né? Ou seja, você está ali em 110, sucesso, e se você tivesse com suco, você manteria ela, mas você tende a comer alguma coisinha, você fala, acho que vou ter hipo, buf. E isso é muito ruim, porque você mantém a meta lá para cima, né? Ah, e isso acontece com a grande maioria. As pessoas têm muito mais medo da hipoglicemia do que da hiper, né? Porque a hiper você perde um pouco desse controle, dá medo. Então, esse medo da hipo ele é muito ruim, porque ele vai tender a fazer a pessoa sempre querer níveis mais altos de glicemia que deixam mais seguros. Essa história de sair com suco, sair com uma correção, eu sempre faço uma analogia. Você sairia com seu carro sem antes verificar o combustível? Não. Então você não pode sair de Sim. casa sem antes ter uma correção de hipo com você, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ou Tudo sair de pode. casa sem o celular também, né? Então, exatamente, exatamente. Boa. Vamos lá. A Lu perguntou aqui: descobri há pouco tempo que minha filha tem DM1 e percebo que quando a glicemia dela está em 110, ela se sente muito mal. Isso é normal? Bom, fala um Sim, pouquinho aí que eu falo também. vamos lá. O nosso corpo ele é uma das coisas que mais se adaptam nesse mundo a tudo. No início, quando abre o diagnóstico, normalmente a pessoa vem de níveis glicêmicos muito altos. Então, o ambiente, né, do corpo da pessoa está acostumado com aquela glicemia mais alta. E a gente trazer uma pessoa que está com uma média glicêmica de 250, 300, de uma vez para 100, é uma mudança muito brusca. Então, a gente tem até que ter cuidado para fazer essa transição. Porque para ele, poxa, eu estava acostumado aqui com 250, 300, agora eu tô com 100, peraí, tem uma coisa errada. Então, a falsa hipo, que a gente chama, embora esteja dentro da meta, embora esteja dentro da normalidade, para a referência que o corpo tinha há poucos meses, isso é muito menor, isso é muito baixo. Então, normalmente essa transição e essa normalização glicêmica, ela precisa ser feita aos poucos. Claro que no início a gente precisa tirar essa pessoa da glicotoxicidade, né? Tirar desses níveis altos de glicemia, mas ir abaixando os níveis dia a dia, semana a semana, para o corpo se acostumar que a normalidade é ali em torno de 100. Mas é normal. Tem pessoas que já têm anos de diagnóstico, muitos anos descompensados. A hora que você começa a ajustar, vai ficando em 120, 110, falou, nossa, eu não consigo ficar nesses níveis, eu passo mal. Calma, né? Vamos fazer isso aos poucos, que o corpo ele se adapta também muito rápido a isso. Show, perfeito. A Lídia perguntou se. Doutora Mariana daqui de Salvador? Ah, queria ser, mas não Não, sou. Uma praia. não, mas atende por videoconferência também, né? Tá rolando?
Sim, tá rolando bastante. Não, inclusive tem paciente do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, a pandemia foi um sucesso Muito bom, para a gente conseguir alcançar e abraçar essas pessoas que muitas vezes estão em lugares que não têm tanto acesso, né? com certeza. Essa E especificidade, exato, foi muito. uma parte boa é que você hoje você pode se consultar com os melhores do país, até do mundo, É o que eu falo, gente, né? não tem mais distância. Se eu sempre sonhei passar com um médico tal, não tem problema nenhum. Marca, vai, faz uma consulta da vida. E às vezes é uma mudança absurda, né? Porque Um um bom bom profissional profissional ajuda demais. conduzindo, né? Um bom profissional conduzindo um tratamento e conseguindo entender essas particularidades e essas individualidades faz uma diferença gigante, gigante. Acho que no diabetes tipo 1 é uma das coisas que mais geram motivação e adesão ao tratamento de fato, né? Você vai uma pessoa que já te proíbe um monte de coisa, um médico que não entende muito de tecnologia, que não te oferece as melhores coisas que você pode ter, te mostra as infinitas possibilidades, isso já, poxa vida, tô lascado, né? Com certeza. Então aí, galera, segue o Instagram da doutora Mariana e depois fala com ela lá. Ahn, a Lucy perguntou, pode repetir o nome do app? Bom, eu falei o Insulin Calculator e falei o Glic também, mas tem o da diabética tipo 1, tem o da SBD. Tem mais algum? Tá, então assim, para cálculo, tá? Vamos pensar. Tem os manuais, então manual é uma coisa. E a gente tem, né, aplicativo para fazer consulta de carboidratos e nutrientes é uma coisa, e a gente tem os aplicativos de cálculo. Esses aplicativos consideram algoritmos. Então a gente tem o Glic, ele também faz cálculo para gordura e proteína, só que o médico precisa configurar, ele não é só cálculo para carboidrato, tá? Então existe essa função dele também. Tem o Diabetes Zen, que é um aplicativo, acho que se não me engano, da Suíça, que ele também tem os algoritmos todos, inclusive descritos lá na referência bibliográfica para gordura e proteína, bem completo. E tem o Insulin Calculator, que eu acho que é o mais novo, mas que a gente ainda não tem muita referência de quais são os cálculos que são utilizados. Tem o My Sugar também e o Fat Secret. Acho que o pessoal. E Eu não esses uso também nenhum, são para mas o pessoal. consulta. Esses também são para É, consulta massa. de nutriente, eles não fazem um cálculo. Você vai conseguir saber quanto de nutriente, quanto de carboidrato, quanto de proteína tem na sua refeição. Mas ele não tem aquela calculadora automática onde você configura seus parâmetros e ele sugere a dose de insulina. Show. A Michelle perguntou se pode corrigir com banana. Eu falei, isso é legal corrigir com fruta, né? Depende Às muito de vezes cada rola pessoa. sim. Muita gente corrige, né, Fred? E dá certo. Aham. Eu vou confessar que quando eu tenho uma hipoglicemia, na verdade, eu vou dar uma dica. Não deixe para comer uma coisa gostosa, aquela coisa que você quer comer muito, na hora da hipoglicemia. Porque na hora da hipoglicemia, irmão, você vai comer o que tiver pela frente, você não vai sentir nenhum sabor praticamente. Então, você vai perder. Então, deixe para comer uma coisa normal durante a hipoglicemia. Mas quando eu tô em hipo também, eu gosto muito, eu sou apaixonado por leite condensado, né? Eu pego uma banana assim, boto um leite condensadozinho e ó, é bom demais, viu? Mas assim, quando eu como um pouquinho a mais, eu já aplico insulina porque para não ter hiperglicemia. Eu já faço uma correção de consciência aí importante. Eu falo, gente, não, eu amo chocolate, amo um pudim, não deixa isso pode hipoglicemia. Você não vai aproveitar nada desse pudim, criatura. Corrige a hipoglicemia Pois é. direito, para poder comer o pudim quando você quiser, faz o cálculo, aplica a insulina e vai ser feliz. Lá num outro momento, mas na hora da hipo não compensa gastar essa ficha. Além de ter uma hiper depois, né? Muita sacanagem. Total, total. Ah, cara, tô lendo mais aqui. Bom, galera, ó, a gente não vai conseguir responder tudo, gente, mas aí segue a doutora Mariana aí no Diabetes Todo Dia e, enfim, manda a brasa lá, que a gente só tem mais 5 minutinhos. Deixa eu ler Ah, mais. mas E já com passou. banana. Caralho, enfim, essa galera só rindo, mandando beijo, falando da hipoglicemia que realmente a galera sai comendo tudo. Bom, acho que era isso. De pergunta não tem mais muita coisa, não. Me diz uma coisa, tem mais alguma coisa que você. Me diz alguma coisa, tem mais alguma coisa? Foi fora, né? Tem mais alguma coisa que a gente não conversou que você acha que é super importante aí, nesses 5 minutinhos? É seu, né? Eu sou só intermediário aqui. A live é sua.
Nossa, acho que se eu pudesse eu ficava mais umas 5 horas aqui falando desse tema, né? Que é o tema, inclusive, que eu estudo e que eu pesquiso. Hum. Então, é o meu maior tema de interesse, é a minha grande área. E o que eu gostaria, na verdade, de reforçar, e que foi como a gente começou essa conversa, é que assim, a gente precisa de fato conhecer o impacto das coisas. Isso não quer dizer que eu preciso calcular todas elas, né? Não preciso saber impacto de carboidrato, eu preciso saber impacto de gordura, eu preciso saber impacto de proteína, preciso entender que isso vai impactar a glicemia e ponto final. Isso não quer dizer que você vai precisar de fato fazer cálculos e fazer insulinas para isso, mas isso vai te ajudar a definir o que é mais confortável para você na sua rotina. Porque eu acho assim, a rotina do diabetes ela já é uma rotina muito exigente. E pensar que é uma coisa crônica é uma coisa exigente para a vida toda. Então é ponta de dedo, então é pensar em comida, é pensar em atividade física, é pensar em sono, é pensar em zilhões de variáveis que tomam muito tempo e muita energia. Então, quanto a gente conseguir saber das coisas, se equilibrar para fazer escolhas assertivas que não demandem tanta energia para a gente, mais do que a gente já tem que Hum. gastar todo o tempo, manejando o diabetes, manejando a glicemia, vai ser muito mais fácil e a relação vai ser muito melhor. A frustração em ver glicemias muito bagunçadas vai ser muito menor. Então, entender e conhecimento, ele traz muita liberdade e disciplina também. Então, conhecer e ter disciplina são esses dois fatores que eu acho que dentro da alimentação ditam muito mais do que qualquer cálculo preciso ou qualquer domínio, né, desses assuntos mais aprofundados no tema. Eu também ficaria aqui um tempão, porque, cara, eu sou apaixonado, assim, por aprender e por começar a fazer conexões e pensar fora da caixa, né? E. Ai, me perdi o que eu ia falar aqui. Eu ia falar de. Ai! Pô, eu ia falar uma coisa tão legal. Ah, esqueci, que Ah, droga. Fred, não, depois você grava um stories, me Pô, manda. eu vou lembrar e vou botar nos stories lá. Legal. Mas enfim, queria agradecer pelo seu tempo, pela pô, adorei, todo mundo amou aqui. Obrigada. E eu vou deixar salvo no IGTV, se você deixar, se não, você me fala depois, eu não quero não, não tem problema nenhum. Não, Mando pra pode você deixar, também. por favor. Até vou pedir para o pessoal que não conseguiu assistir lá dar uma olhadinha. É, E depois a gente pode estender, se tiverem mais perguntas, a gente vai respondendo. Você publica lá no Stories e eu respondo, a gente marca, porque esse assunto dá pano para manga. dá sim, dá muito. Beleza, brigadão, um Obrigada pelo beijo, convite, galera, Fred. obrigado Obrigada pela a todos atenção aí. também. Tchau, tchau. Falou, tchau.